Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar como está fácil de se manipular o mercado. Então, em um dia falam que há uma vacina para o problema aí que estamos tendo, tudo vai voltar ao normal e vejam aí, né? No dia seguinte era mentira, pessoal, não é bem assim, não é mesmo? A mesma mídia se contradizendo um dia apenas após, né, isso. E o mais incrível, né, pessoal? A bolsa sobe em ambos os dias, né? Então sai quando a notícia, né, é feita e aí no dia seguinte a notícia é desmentida e mesmo assim a bolsa sobe, né, pessoal? Então, que tempos estamos vivendo aí, inacreditável. Mas então vamos às nossas mensagens de sempre. Temos uma comunidade no Telegram, basta clicar no link, é uma comunidade apenas de leitura. Temos uma comunidade no WhatsApp que voltará em junho e temos também uma comunidade paga com algumas, né, estratégias aí para esse momento difícil. E quando toda essa farra estourar, né, pessoal, quem estiver aí comprado contra o mercado vai ganhar um bom dinheirinho aí, então, né, não deixem de se posicionar, seja pelo nosso canal ou não, não deixem de se posicionar. Maravilha, pessoal, então vamos lá. Vejam aí essa matéria, né, dados sobre vacina do problema aí da empresa dos Estados Unidos são insuficientes, dizem especialistas, né? Nada mais, nada menos que o portal da Globo. Cientistas apontam falta de dados relevantes, segundo publicação científica. Ações do laboratório despencaram nessa terça, né? Olhem aí o que diz a matéria, né? Falta de dados sobre respostas ao medicamento, falta de informações sobre a idade dos 8 indivíduos, falta de comentários sobre o parceiro da empresa aí, né, que se chama Moderna, e do governo dos Estados Unidos. Os dados são baseados em respostas iniciais à vacina, né, gente? Então, de novo aí, quem não conhece o mercado futuro, em termos aí de ações, né, da própria empresa, você até consegue ganhar um certo dinheiro com uma notícia especulativa desse tamanho, mas quem conhece então o mercado futuro sabe, né, o quanto se pode ganhar em calls ali, né, exatamente quando sai uma notícia dessa, mas não tem fundamento algum, não é mesmo? E cansamos de falar, vamos mostrar aqui alguns dados também, que de novo, né, pessoal, mesmo se tiver aí um remédio, né, muito poderoso para os próximos meses, né, que já seria um milagre, todo mal causado pela economia não será refeito, né, com uma medicação aí, gente. Vai demorar muito tempo para as empresas voltarem a operar da forma que estavam operando antes da crise, né? E já falamos diversas vezes também, mesmo antes da crise, o mercado aí já estava, né, com tantos problemas nas suas bases financeiras. Então é simplesmente uma questão que realmente nos deixa cada vez mais pasmos, o quanto, né, a bolsa continua subindo, mesmo com todas essas questões. Então vamos fazer aí como sempre falamos, né, pessoal, vamos dar uma mapeada aí no questão do exterior, fora do Brasil, e aí falamos um pouco aí também do Brasil, como estão as coisas, né. Vamos começar com esse gráfico muito interessante. Vejam aí, né, quando falamos sobre a ação do Japão, da União Europeia e dos Estados Unidos, estamos realmente falando sobre o período da Abenomics. É o aumento nas compras de título depois de 2012 que realmente diferencia o Banco do Japão, né? Então, por que trouxemos esse gráfico, né, gente? Temos a impressão, né, realmente que o Fed é o banco central que mais despeja dinheiro no mercado financeiro. Isso é uma verdade, né? Vejam o gráfico aí, até sublinhamos então, desde a crise que começou em março, né? O Fed foi o banco que mais aportou liquidez no mercado sem comparações, mas realmente o Banco do Japão, desde 2012, foi o banco central que mais colocou dinheiro, tá certo? Então é sempre importante, né? Falamos que temos que ter noção desses números, né? Desses fluxos financeiros para tomarmos as nossas decisões. E isso é muito especial. Então aí está, né? Quando falamos então de Japão, é ao longo dos anos, mas na crise realmente o Fed está com uma função única. É o Banco Central realmente que colocou mais dinheiro aí. E aí falando um pouco de União Europeia, né? Vejam esse site aí também, pessoal, é muito legal, Statista.
traz informações aí, né, macro de muitos lugares, então vale a pena consultar. E vejam aí uma questão que a gente sempre fala, né, quais são os países então que mais estão contribuindo, né, para o budget, ou seja, o orçamento da União Europeia, né? Então fizeram alguns cálculos aí, aquele país que está contribuindo versus o país que está, né, mais retirando recursos. Então vejam aí, bate exatamente com o que a gente sempre fala. Então temos a Alemanha em primeiro lugar. Olha que interessante, né, pessoal? Mesmo com o Brexit aí, o Reino Unido está em segundo. Aí vem a França e a Itália, é incrível também. Mas lembrando, né, que essas informações são de 2018, com certeza. Se pegar aí de 2020, principalmente depois da crise, a Itália e a Espanha apareceriam ali como fortes, né, ofensores do orçamento, mas é muito interessante ver que a Itália estava ali no topo. Já falamos aqui também que a Itália tem uma grande reserva em ouro, né, muito interessante, e o destaque então para realmente a Alemanha e o Reino Unido, sempre lembrando também, né, que são os países aí mais produtores na Europa, né, sempre tendo aquele númerozinho que a gente sempre fala. Então são os Estados Unidos, China, Japão, né, e Alemanha. O Japão e a Alemanha eles revezam aí de lugar, e aí depois já vem o Reino Unido, né. Então basicamente são esses países, né, que suportam a União Europeia e cada vez mais, né, vão ser aí fiadores dos demais países. Falamos que isso é muito arriscado se tiver aí um governo um pouco mais, né, extremo. Mais uma vez, não extrema direita, as pessoas confundem muito, né? Extrema direita, um governo de realmente direita, né? Ele não ia querer nem que o governo se metesse, né, nas questões financeiras, mas como isso não existe no mundo, um governo de extrema que buscasse um isolamento, que buscasse, né, fechar barreiras aí, que vai exatamente contra o liberalismo. Então isso seria muito ruim, realmente poderia fazer a União Europeia, né, terminar de vez. E uma questão interessante também, vejam a Grécia, né, foi passada pela Hungria e pela Polônia. A Grécia, que teve tanto problema então no passado, né, realmente já se recuperou bastante, mas não deixa de ser um país com muito problema ainda, né? E ainda na questão do Banco Central Europeu, vejam aí, o Banco Central poderia possuir 40% dos títulos públicos italiano e 35% dos títulos da Espanha. Então é o que a gente sempre fala. No momento que um político aí extremo ganhar a Alemanha e falar chega, não vamos mais financiar outros países, nós também estamos com problema, o nosso crescimento vai ser muito pequeno, chega, né? Aí realmente a União Europeia vai quebrar. Como vimos ali, o Reino Unido está em segundo e já saiu, e França, né, nem se compara ao tamanho da Alemanha, e a Itália e a Espanha vão dar um problema muito maior. Imagina então os países ali que estão abaixo, né? Com certeza serão muito mais impactados. Então é muito provável que chegue um momento que a Alemanha fale, né, chega, agora é cada um por si mesmo. E vejam aí também, falamos muito do desemprego, né, nos Estados Unidos, porque eles mostram as informações, né, de uma forma mais rápida, e aí saíram, né, algumas informações também do Reino Unido, e a taxa, mais uma vez, é incrível, né, vejam aí, 856 mil requerimentos novos apenas no mês que passou. Então, mais uma vez, comparando ali com 2008, vejam que chegou no máximo a 200 mil, então realmente já é um número, né, 4 vezes o ápice da última crise. Então, onde será que isso vai chegar? E uma outra informação também, né, que vendo esses booms da bolsa aí não parece que está ocorrendo, mas sim está ocorrendo. Alguns dizem que vivemos em uma era de financeirização. A influência de Wall Street tem sido enorme, mas as ações dos bancos americanos foram um investimento terrível. Vejam aí então, está batendo mais uma vez, né, uma baixa histórica. Não se comparou, né, essa baixa aí nem nos anos ali 2000 com o problema do, né, .com, nem com 2008, nada disso. Então o preço aí, de novo, né, a gente fala isso bastante também, esses booms enormes, né, que tem tido na bolsa norte-americana,
eles afetam principalmente o setor tecnológico, né? Se formos ver, até que seria algo, né, coerente, porque com tudo isso que está ocorrendo, home office, as empresas aí de entrega, né, os comércios online tendem realmente a crescer muito, mas não tem jeito, né? Com o desemprego, com a inadimplência que a gente sempre fala aqui, todas as empresas serão afetadas. Então, seria, né, muita irresponsabilidade entrar agora sabendo que essa segunda queda está tão próxima. E aí vamos falar um pouco do Brasil, então, olhem aí, né, aparentemente vamos ser o país com mais mortes diárias em alguns dias. Mas o que intriga é porque nessa curva não segue uma linha consistente. Única explicação razoável é a falha na notificação. Então olha lá, né? Realmente já passamos aí em muitos países, a nossa trajetória está cada vez pior, mas a gente, como sempre aqui no canal, né, pessoal, tentamos dar uma visão diferenciada. Então sempre vamos pensar, né? Somos brasileiros, sabemos como as coisas funcionam, então sabemos aí que temos, né, muita questão política no meio, muitas mídias interessadas, né? Tem aquele tradicional jornal ali no horário nobre, né, daquela grande emissora que virou, né, simplesmente uma brincadeira. O que eles fazem, o terror que eles colocam, né, é inacreditável. Então, fora a questão, né, do interesse político, que há muito, temos também a questão de, né, por ser brasileiro, sabemos como a coisa funciona, então deve ter, né, um monte de gente que está sendo diagnosticada, né, o óbito aí como sendo isso, e na verdade não é. Temos um monte de pessoas, né, que podem estar com o problema, mas não são, não fazem o teste, não é mesmo? Então, como sempre, o maior problema do Brasil é exatamente a falta de qualquer informação coerente, tá certo, pessoal? Então, mas o que isso nos diz na verdade? É o que a gente sempre falou desde o começo. Ou acham uma saída, né, para isso, seja uma medicação, seja lá o que for, ou não vai adiantar, né? Já falamos aqui muito que a China já tentou aí retomar várias vezes e as informações aqui não voltam. Onde volta, a circulação é horrível, então as pessoas, né, andam com QR Code para saber se já tiveram ou não tiveram. É uma coisa que no Brasil simplesmente não funciona, não é mesmo? Então, de duas uma, ou não é tudo que falam, ou é tudo que falam e realmente a gente está só no começo, né, de um problema muito maior. Isso o futuro dirá. Mas, de novo, né, o que predomina no Brasil realmente é a falta de confiança nos dados, né? E falando então um pouco mais aí, né, da questão comercial no Brasil, quais serão os impactos? Já começam, né, a se mostrar aí, vejam só, pedidos de recuperação judicial e falência crescem no país e atingem mais as pequenas empresas. Dados do Serasa mostram que houve alta no volume de processos em abril na comparação com março, mesmo com represamento de pedidos. Especialistas preveem disparada no número de casos de quebra de empresa nos próximos meses, né? Então, como sempre falamos, independente, inclusive, da solução do problema, o mal está feito e para voltar vai demorar muito, né? Então vejam aí os pedidos de recuperação judicial e falência. A cor de vinho aí é a solicitação de recuperação judicial e, né, esse bege seria a falência. Então vejam aí, realmente subiu muito, né, de março para abril, mas o mais interessante, né, pessoal, que a gente queria trazer também, parece aquele meme que a gente já mostrou, né, do filme dos Vingadores, que o Bruce Banner ali, o Hulk, fala, o capitão, a questão é que eu sempre estou com medo, né, e a gente brincou aqui, trouxe o meme que a questão do Brasil é que nós sempre estamos em crise, né. Então vejam ali também, abril, né, de 2019, muitas empresas também pediram recuperação judicial e mais empresas ainda faliram, né? Para ver aí que a gente vem já desde, né, de que teve todo aquele problema fiscal naqueles governos, né, horrorosos aí, e de lá para cá foi, né, só porrada de todos os lados. Então, pessoal, é realmente muito complicado. E aí o último gráfico, né, casos de insolvência por morte de empresa, mas aí está acumulado janeiro a abril. Vejam aí também, né, muitas empresas, né, a maioria microempresas, então, pediram recuperação judicial, 226 e 173 faliram, né? Muito triste.
e aí as médias e as grandes, né, em menos proporção, mas também é considerável. Então, né, só algumas informações mais importantes. Levantamento mensal antecipado aí para o G1 mostra que no mês de abril foram registrados, né, 120 pedidos de recuperação judicial, uma alta de 46,3% na comparação com março. Já os pedidos de falência somaram 75, um aumento de 25% frente ao mês anterior. Com a recessão se instalando e com as dificuldades que vários setores estão apresentando, tanto o número de falência quanto de recuperação judicial é esperado que aumentem, independente do tempo do isolamento. Vejam aí, gente, olha aí o que a gente sempre fala. Independente do tempo de isolamento, os impactos na economia já ocorreram e vão demorar para serem integralmente superados, né? Então, de novo, como que o mesmo canal diz isso, né? E em outra matéria diz que veio uma solução maravilhosa, que tudo vai voltar ao normal, é inacreditável, né? A insolvência acontece em etapas, olha aí. Primeiro, as empresas ficam com dificuldade para honrar seus compromissos e ficam inadimplentes, bingo também, o que a gente sempre fala aqui, né? No segundo momento, os próprios credores, em função desse acúmulo na inadimplência, entram com pedido de falência, ou a própria empresa, por iniciativa própria, solicita que seja aberto um processo de recuperação judicial para tentar chegar a um acordo financeiro. A gente vive hoje em uma economia globalizada e interdependente. A cadeia inteira de fornecimento foi quebrada. Imagina também, né, gente, quanta gente a gente não fala aqui de cadeia, né? O aumento nesses números virá mais substancialmente no segundo semestre e seguramente bem maior que 2016, né? Então, é muito importante, né, termos aí a visão disso. E de novo, pessoal, infelizmente é o começo, né? É o começo. E aí, para fechar então com chave de ouro, né, uma questão que a gente fala muito, isso realmente nos causa aí uma dor muito grande, né, pessoal? B3 bate 2 milhões de investidores pessoa física em abril. Veja qual é o perfil dos novatos, gente. Como que pode, né? Tudo que a gente fala aqui, o problema nem começou. A gente pode ter até uma quebra do sistema, um novo sistema que ninguém sabe como vai ser, e pessoas entrando, né, na bolsa de valores. Olhem aí. A B3 elaborou um estudo para analisar, pegamos aí, né, uma forma bem resumida, quem são os novos CPFs, e chegou à conclusão que, de forma geral, o novo investidor é mais novo, pessoal. É óbvio, né? O jovem que só ouve falar e está entrando. Se preocupe em diversificar investimento. Óbvio que quer diversificar investimento, né? Hoje, num dos nossos grupos mesmo, um rapaz falou, eu tô na bolsa mesmo, né? Vou fazer o quê? Vou deixar lá no DI para ganhar 3% ao ano. Inacreditável, né, pessoal? O que é melhor? Ganhar 3% ao ano, né? Ou você ter uma perda aí. Qual o tamanho da perda que pode ser a segunda queda, né? 40%, 50%, meu Deus. Né? Realmente é inacreditável. De forma geral, o novo investidor mais novo se preocupa em diversificar e inicialmente monta sua carteira com valores baixos, pelo menos isso, né? Realmente, isso é uma coisa que nós acreditamos também. Esses investidores que estão entrando agora, né, não têm muito patrimônio, porque óbvio, né, que se tivesse, já está provado também com muitas pesquisas, que o investidor mais velho, né, ele é muito mais óbvio, né, tem muito mais cautela na hora de investir, e sabe que um momento desse, né, pode sugar o patrimônio dele. Então, obviamente, fica na renda fixa mesmo com essa porcaria, né, de rendimento que está dando. Maravilha, pessoal! Então é isso daí, né? Vamos mais uma vez aí tomar muito cuidado, vamos estar bem posicionados. Agora é um momento muito ruim da humanidade, sem dúvida. Mas, de novo, né, quem tiver ali pelo menos posicionado contra o mercado, quando vier a segunda queda, vai conseguir, não é ficar rico, não é ter iate, né? Vai conseguir pelo menos algum capital aí para, quando estiver na baixa absoluta, ter recurso, ter a famosa liquidez que a gente tanto fala aqui, para se posicionar em ativos que vão estar realmente muito baratos. Então é uma questão aí que vai valer muito a pena. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, quem não faz parte aí dos nossos canais, entrem, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!